Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Tenha paciência. Olá, ouvintes! E chegou o grande dia do segundo debate entre os candidatos. O primeiro foi na Unifique e esse agora organizado pela Mais FM, Faculdade São Francisco, o Jornal A Praça, com transmissão e mediação da Band Ceará. 4 veículos de grande credibilidade e respeito estão alinhados a outros tantos que irão reproduzir o debate em seus canais de comunicação. Será histórico, pela primeira vez em uma rede de comunicação que atinge o Ceará todo. Tá? As regras do debate foram aprovadas pelos representantes das coligações sem nenhuma restrição. Em 2 dessas reuniões, em uma delas estavam todos os representantes que eu pude participar, inclusive foram apresentadas sugestões e que foram imediatamente acatadas e depois todos confirmaram assinando o de acordo em relação às regras que foram, digamos, combinadas, acertadas, né, e concordadas nessas reuniões, tá? Porém, rola nos bastidores que esse debate, aqui a parte que eu chamo triste da história, seria uma armação contra o candidato Roberto Filho e que este seria o alvo dos demais candidatos. Eu disse aqui num dos balaios que ele poderia ser o alvo por uma série de razões. E eu justifiquei, inclusive, quais eram todas elas e elas se mantêm. Tenha paciência. Certo? Agora, isso nada tem a ver com dizer que existe um complô, uma armação contra o candidato Roberto Filho. Não procede, tá? Olha, até às 21 horas do dia 12 de setembro, momento do fechamento desta coluna, nenhuma lista de assessores foi enviada pela coligação de Roberto Filho. Os assessores que precisam ser credenciados para estarem presentes lá no debate. As demais coligações, todas confirmadas e com as devidas listas de pedidos de credenciamento, todas elas já estavam oficializadas. Mas vamos a alguns questionamentos que é importante deixar claro. O inexplicável. Os militantes e a organização afirmam que ele está em primeiro lugar, sem apresentar nenhuma pesquisa registrada e que é certa a sua vitória. Na realidade, isso é o que chamamos de oba-oba de campanha, muito usado, inclusive, e você já deve ter visto isso, em prévias de lutas de boxe e MMA. Eles fazem aquele away enorme, né? E no final, um dos dois perde. Normalmente perde, né? Tem gente até que cai no primeiro round. Tenha paciência. Eu não tenho conhecimento de que os demais concorrentes tenham se unido informal ou formalmente para atacá-lo no debate. Dá muita importância, vocês não acham? Mas tudo bem. Mas existem alguns ressentimentos, de que pelo menos 2 deles têm ressentimentos em relação ao candidato. E eu explico. O filho de Agenor Ilo Neto, candidato pelo PT, não gostou de saber que o Roberto Filho acusou seu pai em discurso de estar envolvido em crime de tortura. Isso ele não gostou. Tenha paciência. Augusto se queixa pela maneira jocosa com que vem sendo tratado pela militância de Roberto Filho e atribui a Roberto Filho a sua impugnação por conta das críticas que fez ao candidato. Recentemente, ontem, circulou um vídeo onde adesivaram as costas do candidato, né? Isso
não é legal, tá? O nome disso se chama falta de respeito, Tenha paciência. tá? Principalmente sendo Augusto, tá? Já o Sá, tirando a traição, que eu chamo de troca de apoio sem aviso prévio, sofreu ataques jocosos e grosseiros da militância, do candidato Roberto Filho, e de gente ligada à família do candidato, a ponto de pessoas questionarem sobre esse comportamento que não faz nenhum sentido. Inclusive, a gente até tocou no assunto aqui, não foi só pelo Sá, não. O João Inácio também foi atacado de maneira muito dura, tá? Sem necessidade. Tenha paciência. Debata, questione, mas partir para agressão não é um fundamento da democracia, não, tá? E nem do debate político. O Sá não se pronunciou sobre isso e, pelo que sei, vai seguir a pegada de questionar os 30 anos de descaso de duas famílias, coisa que ele diz desde quando nem era pré-candidato ainda. Portanto, em nada difere das tensões normais que precede o debate político e de propostas, e não justifica que eu acuse um grupo sério de uma manobra tão absurda. Tenha paciência. No debate anterior, Roberto Filho foi questionado e se enrolou em algumas respostas. Pega lá o debate e você vê. Não explicou a denúncia feita por Augusto a respeito do seu currículo e depois se bateu com Hilo Neto em relação ao SAAI. Se isso é um complô, ele já começou no primeiro debate, mas não reclamaram. Inclusive postaram arte dizendo que Roberto Filho teria supostamente vencido o debate, coisa que todos os outros também fizeram. Todos saíram de lá postando que venceram o debate. É normal da política esse tipo de coisa, tá? O que podemos deduzir é que há sim receio de ser questionado sobre vários posicionamentos, assim como os demais também serão questionados, e não é só ele. Pau que bate em Chico, bate em Francisco e vai ser todo mundo questionado ali, o povo está assistindo, é uma oportunidade única. Hilo Neto teve as gestões do pai questionadas pelo capitão Helder, de forma até dura e com direito à puxada de orelhas, e nem por isso passou a achar que estava sendo perseguido ou que haveria complô dos organizadores contra ele. Se isso é o temor de ser pressionado e acabar caindo em contradições e não conseguir deixar claro posicionamentos e propostas, a justificativa será essa e não supostamente culpar a organização do evento ou dar a entender supostamente que há algo de errado. Não ir ao debate com firme e afirmo será um tiro no pé. Cada um escolhe seu destino. Se não consegue lidar com tensões e pressões dentro do debate político, recomendo retornar à vida privada, que é bem mais leve e terá menos questionamentos, tá? Isso é um esquenta. Para caso seja eleito, ou quem for eleito, né, dentre os que estarão ali no debate, para saber lidar com as críticas da oposição que vai ter. Diante de todos os problemas que essa cidade enfrenta há décadas, o futuro prefeito não terá vida fácil. E quem pegar esse fardo pesadíssimo, o pegou porque quis e lutou para isso. E se errar e não conseguir mostrar que veio, e isso vale para todos, repito, pau que bate em Chico, bate em Francisco, vai sim ser pressionado e criticado. Essa é a parte da política que é preciso estar preparado para conviver com o contraditório. Principalmente em Iguatu, onde nós temos um analista político em cada quarteirão. Não há nada de errado com o debate, muito pelo contrário. Dará errado para quem não for, certo? Ou para quem for e não conseguir sair-se bem. O debate acontece numa sexta-feira 13. 13 de setembro de 2024. Sexta-feira 13. Sabe o que significa isso? Nada. Para alguns, sorte. Para outros, azar. Né?
ou que eles chamam de o Dia das Bruxas, mas na história diz que foi o dia que os templários foram executados, né? Presos pelo rei Filipe o Belo. Estava devendo dinheiro a eles, não conseguiu pagar e foi lá e executou o credor, né? Era acontecia assim na Idade Média. A gente espera que não volte esse tempo. Enfim, essa é a verdade, né? Parabéns aos organizadores do debate que vença a democracia e bom debate a todos. O futuro da população de Iguatu agradece a todos pela coragem de expor e defender as suas ideias. Feliz sexta-feira 13, feliz debate, feliz democracia. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Sábado a gente pode vir a fazer uma análise sobre o que foi o debate, tá? Lá na Faculdade de São Francisco, promovida pelo Jornal A Praça, Mais FM e com a retransmissão, transmissão e mediação da Band Ceará. É isso aí. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!